Olá, meu nome é Nice e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós daremos início a um novo livro que conta uma história maravilhosa envolvendo crianças com necessidades especiais. O livro chama-se Por que Comigo? Psicografia de Vera Lúcia Marinzec, ditado pelo espírito Antônio Carlos. Tenho certeza que vocês vão amar a história. Ok? Mas antes de eu dar início, eu já peço seu apoio para você curtir o áudio, compartilhar, deixe seu comentário dizendo o que você achou do primeiro capítulo e se inscrevendo também, claro, caso você não seja inscrito. Também quero dizer que na descrição do áudio tem uma lista com todas as playlists completas aqui do canal. Então dá uma olhadinha lá, ok? Caso você tenha gostado de algum livro, você pode compartilhar a playlist completa com algum amigo, certo? Agora, vamos para um breve resumo da história do livro. O primeiro filho de Mário acaba de nascer. É um lindo menino. Na maternidade, o pai percebe a preocupação da enfermeira. Mas o que poderia impedir a felicidade de um casal que se ama tanto? Depois de viver 5 anos com Lúcia, seu sonho finalmente estava realizado. Instantes depois, a preocupação da enfermeira se confirma e Mário sentiu o mundo desabar sobre sua cabeça. Por que meu filho nasceu assim? Por que comigo? Lúcia e Mário serão capazes de vencer juntos essa prova tão difícil? O que devem fazer? Por que Deus permite que crianças nessas condições venham ao mundo? O que fizeram seus pais para merecê-las? Os pais vão encarar e assumir essa responsabilidade? Esse é um livro importante que esclarece os motivos espirituais para o nascimento de crianças com deficiência mental. Capítulo 1. A gravidez desejada. Mário e Lúcia, casados havia 5 anos, esperavam ansiosos o primeiro filho. Felizes, faziam muitos planos. Com certeza vai ser menino, dizia alegre Mário. Vou comprar já uma camisetinha do meu time de futebol e quando ele fizer 3 anos, vou levá-lo ao estádio para ver um clássico. E se for menina, você ficará decepcionado? Perguntou Lúcia. Claro que não, respondeu ele. Vou amá-la do mesmo modo. Vou comprar para ela de Natal uma boneca bem grande. E nosso próximo filho será menino. Riram. Tudo foi planejado com carinho. Compraram um enxoval de cores neutras. Lúcia tricotou e fez lindas roupinhas. Ela trabalhava numa fábrica de confecções e ele numa oficina mecânica. Mário estava muito feliz. Tinha um lar, esposa exemplar e um filho a caminho. Ele não teve um lar estruturado na infância. O pai, um alcoólatra, tinha abandonado seus 2 irmãos e ele ainda pequenos. A mãe, mulher forte, trabalhadeira, esforçou-se para criá-los. Quando ela faleceu, ele era adolescente e já trabalhava na oficina. Ele e os irmãos se separaram, quase não se viam. O mais velho casou-se e morava num bairro distante. O segundo mudou de cidade. Falavam-se pouco. Mário se entristecia com esse afastamento, mas não tinha como se reunirem de novo. Ele morava numa pensão perto de seu local de trabalho. Mário lembrava com carinho do dia em que conheceu Lúcia. Um companheiro de trabalho convidou-o a ir a uma festa em sua casa, e ela estava lá. Era vizinha do amigo. Ao vê-la, sentiu o coração disparar. Disfarçou e ficou olhando-a até que seu amigo lhe disse: Acorda, Mário, parece encantado. Sentiu-se assim, encantado. Teve certeza de que era a primeira vez que a via, porque não iria esquecê-la se a tivesse conhecido. Mas parecia que ela era uma pessoa querida e que se reencontravam. Quer que a apresente? Indagou-lhe o amigo. Espere um pouco, respondeu ele. Ele queria se recompor, pois sentia como se tivesse levado um susto, principalmente depois que ela o olhou e sorriu.
Lúcia era de estatura baixa, cabelos anelados, castanhos como os olhos, risonha, bonita e, para Mário, muito linda. Teve de esperar uns 20 minutos para se acalmar para ser apresentado a ela. Ficaram conversando, marcaram um encontro para o outro dia, domingo à tarde, e começaram a namorar. Ele tinha 19 anos e ela 17. O namoro foi tranquilo, combinavam muito, discutiam algumas poucas vezes, pois ele tinha ciúmes. Encontravam-se sempre que possível, conversavam e faziam planos. Após 2 anos de namoro, resolveram se casar. Eram muito jovens, mas ambos queriam ter seu lar e prometeram que um cuidaria do outro. O casamento foi uma cerimônia simples. Católicos casaram na igreja. Com sinceridade e alegria, receberam a bênção do sacerdote com o propósito de cumprirem os juramentos. Mário, com certeza, era um noivo muito feliz. Eles queriam muito um cantinho que fosse deles. No início, moraram na casinha de 3 cômodos que Lúcia herdou de seus pais e na qual morou com sua mãe antes de ela desencarnar. O fato de ser órfão uniu ainda mais o casal. Embora Mário não fosse órfão de pai, era como se fosse. Com o salário de ambos, eles puderam mudar para outra casa maior que foi financiada. Mobiliaram-na com carinho e, com tudo acertado, resolveram ter filhos. Mas Lúcia não ficava grávida. Ela teve medo de não conseguir engravidar. Ficou nervosa. Chorava escondido do marido. Isabel, sua cunhada, a acompanhou ao médico. Todos afirmaram que ela não tinha nada. Mas o terceiro obstetra consultado receitou uns remédios, entre esses um calmante. Aconselhou-a a não ficar ansiosa, pois ela somente engravidaria depois do tratamento de 6 meses. Não sofrendo pressão, após 2 meses engravidou. Foi uma alegria. Cumprindo uma promessa, Lúcia foi por 15 dias seguidos à igreja rezar um terço. Será o Júnior, dizia Mário. Sim, concordou Lúcia. Se for menino, será Júnior. Mário quietou-se, ficou pensativo. Depois olhou para a esposa e disse: Estou lembrando daquele sonho. Sei que esse sonho o impressionou muito, mas por que não o esquece? Eu quero, mas não consigo. Sonhei quando estávamos arrumando os papéis para casarmos. Já faz tempo, mas parece que foi esta noite. Suspirou e contou o sonho. Lúcia já escutara muitas vezes, mas atenciosa, ouviu novamente. Sonhei com minha mãe, mas as feições dela eram diferentes. Sabia, porém, que era minha mãe. Ela me disse carinhosamente: Mário, você vai se casar. Não ficará mais sozinho. Lúcia também é minha filha. Você receberá seu pai por filho. Depois eu nascerei em seu lar. Estarei com vocês para ajudá-los e serei boa filha. Confio seu pai a você. E ela me mostrou uma pessoa. Lúcia, não esqueço esse ser que vi e que seria o meu pai. Estava tão estranho, abobalhado. Acordei agitado, suando e fiquei acordado. Não consegui dormir mais. Sonho é sonho, mas esse foi tão real. Porém, meu pai está aí, vivo e bebendo. E aquela mulher, com certeza, não era minha mãe. Sempre que escutava essa narrativa, Lúcia aconselhava-o dizendo: Você não deve lembrar mais desse sonho. Não sei por que você ainda se recorda dele, etc. Mas dessa vez preferiu mudar de assunto. Veja, Mário, que casaquinho lindo. Mário pegou a roupinha e pôs-se a falar do nenê com entusiasmo. Sempre que podia, ele ajudava a Lúcia, fazendo a limpeza da casa e as compras. Ela ia tirar afastamento perto de a criança nascer e depois tiraria férias. Isso para ficar mais com o neném. Depois, costuraria em casa, como faziam muitas outras mães na fábrica em que trabalhava. Ganharia menos, mas o importante era ficar com o filhinho. Teve uma gravidez tranquila
embora tivesse enjoado e vomitado muito nos primeiros meses. Lúcia pensava contente. Todas as crianças deveriam nascer em lares como o nosso e ser esperadas com carinho. Nosso filho é querido, nós o amamos e vamos criá-lo e educá-lo para ser uma pessoa do bem. A vida dele será diferente da nossa. O pai de Mário o abandonou. A mãe morreu muito nova e ele ficou órfão aos 16 anos. Quanto a mim, meu pai faleceu quando eu tinha 2 anos e quando mamãe foi ter com o papai, eu estava com 10 anos. Morei com meu irmão. Ele e minha cunhada foram bons comigo, mas sempre senti falta de uma casa que fosse minha. Meu casamento deu certo e tudo está bem. Lúcia se recordava dos pais com saudades. Era caçula e seus irmãos eram bem mais velhos que ela. Não passou por privações como Mário. Moravam em casa própria e a mãe recebia pensão do marido. Seu irmão mais velho, Carlos, residia perto de sua casa. Sua mãe ficou doente por 8 meses e quando faleceu, Lúcia foi morar com o irmão. Tinha mais 2 irmãs, Luísa e Márcia, que estavam casadas. Todos lhe queriam bem, preocupavam-se com ela. Sua cunhada Isabel a tratava como filha e os sobrinhos gostavam muito dela. Porém, sempre sentiu falta de um lar, queria ser sua própria família. Quando resolveram casar, seus irmãos queriam que ela e Mário namorassem por mais tempo. Achavam que eram jovens demais para se unirem em matrimônio. Temiam que ele pudesse se embriagar como o pai. Mas Mário provou que era diferente, honesto, trabalhador e não bebia nada que contivesse álcool, não fumava, não tinha vícios. O irmão e as irmãs de Lúcia os ajudavam para que então realizassem seus sonhos e se casassem. Planejar o casamento foi muito prazeroso. Casou-se vestida de noiva, com uma roupa muito bonita. Estava muito feliz. E o casamento ia bem. Mário, sempre apaixonado, era um ótimo marido e sua família gostava dele. Economizaram muito, quase não saíam para passear, mas valeu a pena. Compraram uma casa maior, estavam bem instalados e tudo lhes parecia perfeito. Um filho era tudo o que eles queriam. E quando Lúcia começou a sentir as dores do parto, Mário ficou tão nervoso que Carlos e Isabel tiveram de ir com ele para o hospital. Capítulo 2. O acaso tem causa? Os 3 ficaram na sala de espera por algumas horas, que lhes pareceram dias. Isabel queria muito bem a Lúcia. Gostava dela como se fosse sua filha. Carlos também a amava. Desde que o pai morrera, tomou-a por filha. Mário temia que algo de ruim pudesse acontecer com a esposa e o filho. Lúcia teve parto normal, não viu o nenê. O médico informou-a. Dona Lúcia, a senhora teve um menino. Agora descanse, depois o verá. Estava realmente cansada, relaxou e pensou feliz. Mário ficará contente por ser menino. As enfermeiras a acomodaram no leito e ela adormeceu. Uma enfermeira foi à sala de espera e informou os 3. Dona Lúcia está bem, já foi para o quarto. E o nenê, o que é? Perguntou Mário aflito. Um menino. Graças a Deus! Exclamou Mário rindo. Carlos, porém, notou que algo não estava bem pela expressão da enfermeira. Perguntou. Aconteceu alguma coisa? A criança está bem? O doutor quer conversar com vocês. Por favor, me acompanhem. Isabel estremeceu. Olhou para Carlos, que empalideceu. Mário ficou parado. Os 2 pegaram-no pelos braços e acompanharam a enfermeira. Entraram numa salinha e a enfermeira pediu que sentassem. O médico entrou, cumprimentou-os e Mário indagou-lhe nervoso. O que aconteceu com meu filho? Morreu? A criança está viva. Vamos examiná-la, porém, já sabemos que ela é portadora da síndrome de Down. Nasceu com deficiência mental? Perguntou Isabel assustada.
É um retardado? Questionou Mário. Ele tem deficiência e, com certeza, será uma criança adorável e... O médico tentou explicar, mas foi interrompido por Mário, que estava muito nervoso. O quê? O senhor chama um débil mental de adorável? Por acaso o senhor é pai de um deficiente? É fácil dizer que é adorável o filho do outro. Mário! Exclamaram Carlos e Isabel juntos. Mário, que havia se levantado, sentou-se novamente, olhando para o cunhado, que lhe pediu: Calma, por favor, deixe o médico nos explicar. O médico falou tranquilo, com certeza tentando amenizar a notícia. A criança tem deficiência, será examinada por um pediatra, terá de ter cuidados especiais e certamente, com o tempo, todos a amarão mais ainda. Por quê? Por que meu filho nasceu assim? Perguntou Mário. Temos explicações científicas do porquê, mas o porquê desse porquê acho que somente Deus sabe. Não se aflija tanto assim. O senhor quer um calmante? Mário concordou com a cabeça. O médico pediu à enfermeira que lhe trouxe um comprimido. Depois, ela os conduziu novamente para a sala de espera. Minutos depois, outra enfermeira comunicou-lhe que poderiam ver Lúcia. Eu não vou. Não tenho condições, disse Mário. Digam a ela que fiquei tão nervoso que tiveram que me dar um calmante e eu estou sonolento. Mas não estava. Sentia-se estranho, alheio. Nada disso está acontecendo. Meu filho não nasceu. Estou sonhando. Sabia, porém, que não era sonho. Sentou-se numa poltrona, num canto da sala e ficou quieto. Lúcia, meu bem, como está? Carlos a beijou. Isabel pegou na sua mão. Ela abriu os olhos e sorriu. Onde está Mário? Ficou tão nervoso que tiveram de lhe dar um calmante e ele está sonolento. Ficou sentado numa cadeira na sala de espera, informou Isabel. Lúcia sorriu e exclamou: Ele deve estar feliz. É um menino. Fique quietinha e descanse, irmãzinha. Ela dormiu e os dois saíram. Mário, disse Carlos, Lúcia está dormindo. A enfermeira nos confirmou que ela está bem. Vamos para casa. Mário seguiu-os. Foi para casa. Vendo-os chegar, os vizinhos foram perguntar de Lúcia. Mário não respondeu. Entrou direto em casa e ouviu Isabel falar. Estão bem. É um menino. Ele deitou-se no leito. Carlos perguntou: Você está bem? Quer que lhe façamos companhia? Se estou bem, sinto-me péssimo. Vou tentar dormir. Por favor, fiquem com Lúcia. Inventem uma desculpa para ela. Quero me recompor primeiro para vê-la. Carlos não concordava com o cunhado, mas não disse nada. Saíram e ele comentou com a esposa. Isabel, Mário me decepciona. Minha irmã, quando souber, precisará muito dele. Vamos deixar que o susto passe. Lúcia precisará de nós. Vamos para casa. Trocarei de roupa e voltarei ao hospital para ficar com ela. 3 horas depois, Lúcia acordou disposta e quis ver o filhinho. A enfermeira trouxe o nenê. Ela o abraçou e o beijou. Depois o olhou bem. A enfermeira ficou ao seu lado. Ele é diferente, exclamou a jovem mamãe. É especial, disse a enfermeira. Doente? Ela perguntou. Deficiente. Vai precisar muito da mamãe. Sim, vai, respondeu Lúcia baixinho. Teve vontade de chorar. A enfermeira falou carinhosamente. Deus não dá fardos a fracos. Para uma mãe maravilhosa, um filho especial. Olhe bem para ele. É lindo. Parece dizer, mamãe, me ame. Mas eu o amo, exclamou Lúcia. Então está tudo certo, tranquilizou-a a enfermeira. Por que não o mima? Cante baixinho para ele. E Lúcia o fez, cantou baixinho. Lágrimas escorreram pelo seu rosto.
Isabel entrou no quarto e comoveu-se. Aproximou-se e a enfermeira saiu. Lúcia, você está bem? Sim, estou. Obrigada. Venha vê-lo, Isabel. Você vai amá-lo? Sim, já o amo. Será com certeza o meu sobrinho mais amado. É meu afilhado. Vocês já nos chamaram para padrinhos. Aceitamos e agora que o conheço, serei a melhor madrinha do mundo, a que ele merece. Beijou-os. Que Deus o abençoe, meu afilhado, exclamou chorando, emocionada. E Mário, onde ele está? Ele está dormindo na casa de vocês. O calmante, ele já sabe? Sim. Deve ter sido um choque para ele. Por isso ficou nervoso. Nós vamos superar isso. Vão, sim. São muitas as crianças que nascem com deficiência, disse Isabel. Mário não quis ir vê-los. Carlos e Isabel insistiram. Não tenho coragem, dizia triste. A família toda foi vê-los no hospital. Lúcia ficou por 3 dias, até que aprendeu a amamentar o bebê. Luísa ia ficar por alguns dias na casa dela para ajudá-la. O instinto maternal aflorou e a jovem mamãe aprendeu rápido a cuidar do filhinho. Mário estava em casa quando chegaram. Ele beijou a esposa e olhou para a criança. Pegue, Júnior. É melhor não. Tenho medo. Ele é tão pequenino, respondeu ele. Mário não sabia o que fazer. Sentiu-se aliviado quando Luísa pediu que fosse comprar o que necessitavam. À tarde, disse que precisava trabalhar e saiu. Lúcia queixou-se à irmã. Luísa, acho que ele não aceitou o Júnior. Homem é diferente de nós, logo ele acostuma. Acostuma com o filho? Com a situação, respondeu Luísa. Tenha calma. Foi uma decepção para ele, mas o amor paternal falará mais alto. Você vai ver que logo ele estará pegando o nenê e beijando-o. Tomara, exclamou Lúcia triste. Todos os conhecidos, vizinhos já sabiam. Mário estava triste e quieto. Estava trabalhando quando um colega indagou-lhe. Seu filho é deficiente? Sim, respondeu lacônico. Quem de vocês pecou? O quê? Mário perguntou espantado. Foi você ou a mãe? Quem pecou feio para que o nenê nascesse assim? Insistiu o colega na indagação maldosa. Mário quis agredi-lo, mas outros companheiros o seguraram. Calma, Mário, expressou o indagador. Não falei nada demais. É o padre quem fala que quando nasce uma criança assim, foram os pais que pecaram. Cale a boca, interferiu outro colega. Crianças podem nascer assim. Não seja maldoso. Calma, Mário. Vamos tomar um café. Mário virou-se para acompanhar o colega que o tinha convidado, mas escutou o colega maldoso se justificar para os outros. Não fui eu quem inventou isso. É o padre quem fala. Afastaram-se e ele tomou o café oferecido. Indagou ao amigo que o acompanhou. Você acredita nisso? No que ele falou? Não acredito em nada. Para mim tudo é por acaso. Mas por que você, que é tão católico, não vai conversar com o padre? Vá agora, eu o ajudo no seu serviço. Mário agradeceu e foi. A igreja estava fechada, mas o pároco morava ao lado. Foi lá. A empregada disse que o sacerdote não podia atendê-lo, mas que ele estaria à tarde na igreja atendendo os fiéis em confissões. Ele voltou à oficina. Não queria confessar-se, queria explicações. Mário estava ficando pouco em casa. Ia cedo para a oficina, voltava para casa para almoçar, saía rápido e ficava até mais tarde trabalhando. Quando chegava em casa, tomava banho, ficava quieto, sentado na sala e ia dormir. Luísa se incomodou e falou com ele. Meu cunhado, tenho de ir para minha casa, mas não quero deixar Lúcia tão sozinha assim. Você não tem dado atenção a eles. Luísa, agradeço-lhe por ter vindo nos ajudar, mas por favor, não se intrometa.
Lúcia, ao escutar a indelicadeza do marido, entristeceu-se mais ainda. Sentou-se ao lado dele e falou com tom suplicante. Mário, sei que o Júnior não é sadio, mas é nosso filho. Por favor, ame-o. Por que ele nasceu assim? Perguntou Mário, olhando fixo para a esposa. Não sei. Acho que foi porque Deus quis, respondeu ela. Deus quis, gritou ele. Por que nós? Por acaso? Maldito acaso? Deus não poderia ter escolhido outro casal para mandar esse defeituoso por filho? Foi casualidade? Saiu para o quintal chorando. Lúcia também chorou e Luísa consolou-a. Ele desabafa e isso é bom. Mário esmurrou uma mesa pequena que estava na área. Esmurrou-a com força e raiva. Quando olhou para a mesa, viu que nela havia sangue. Observou suas mãos. Estavam sangrando. Havia alguns pregos salientes que o machucaram. Limpou a mesa e lavou as mãos. A dor física era mínima comparada com a dor de ter um filho doente. Escondeu as mãos machucadas da esposa e na oficina ninguém ousou perguntar o que acontecera. No outro dia, foi à igreja no horário em que sabia que o padre estaria. Entrou na sacristia. Senhor, por favor, poderia aguardar na fila? Pediu uma senhora. Quero falar com o padre, disse determinado. O sacerdote entrou na sacristia. Estava em outra sala colocando acessórios para atender pessoas em confissão. Percebeu ao vê-lo que ele sofria e pediu à senhora. Por favor, dona Ida, espere-me na igreja. Vou conversar com ele. Sente-se aqui. Sentou-se também e esperou que o visitante falasse. Mário sentiu-se constrangido, mas falou. Queria saber do senhor por que nascem crianças deficientes, com retardamento. Bem, respondeu o padre gentilmente, é que podemos nascer diferentes. Sei disso, mas quero saber o porquê. É castigo para os pais? Eles pecaram? Deus manda filhos deficientes para punir os pais? Sim ou não? Pode acontecer, mas por que você quer saber? Meu filho nasceu com síndrome de Down, falou Mário baixinho. São mistérios, expressou o padre. Não podemos saber as causas e o porquê de tudo. Você quer se confessar? Acha então que pequei? Que fiz algo de errado? Meu Deus, o que eu fiz de tão errado para ser punido assim? Eu não sei o que fiz. Deus é um pai carrasco? Se ele me pune, deve saber por quê. Então que me fale. O que diz? Gritou exaltado. Senhor, pediu o padre, lembro-lhe que está na casa de Deus. Não se deve contestar o que ele faz. Por favor, vamos conversar com calma. Sente-se de novo. Se seu filho nasceu com deficiência, a ciência explica. A ciência pode explicar, gritou Mário, mas não é Deus que nos cria? E ele criou meu filho num instante de mau humor? Deu errado sua criação? Não teve a humildade de reconhecer seu erro e o jogou para ser meu filho? Quero saber a causa. O Senhor está exaltado, não deve se revoltar diante da vontade de Deus. Que vontade? Por que eu? Por que nós? A senhora trouxe um copo d'água. Olhava-o assustada. Ele tomou e falou baixo. O senhor, padre, não tem como me explicar, não é? Não sabe. Diz que é a vontade de Deus. Aceita e pronto. Não tem como justificar essa maldade. Nós pecamos? Afirmo que não. Vá para o inferno, Senhor, e esse seu Deus. Senhor, por favor, não vá embora assim, pediu o sacerdote. Mário levantou-se e saiu. O padre tentou segurá-lo e foi empurrado, mas mesmo assim correu atrás dele. Meu filho, não se desespere. Vamos conversar, por favor. Mário correu. Não quis mais conversar com o padre. Voltou para a oficina. Esforçou-se para fazer direito o seu trabalho e não conversou com ninguém.
Tinha a impressão de que todos que o viam faziam comentários sobre eles. Imaginou que falassem: quem será que pecou, ele ou a esposa? Isso não ocorria. A maioria dos conhecidos, os vizinhos, sentia pena daquele casal jovem com um filhinho doente. Lúcia também sofria. Sentiu muito por seu filho ser doente. Não queria que o filhinho sofresse nem o esposo. Rezava para que o marido o aceitasse. Quando Luísa voltou para a casa dela, a cunhada, a sua outra irmã, Márcia e duas sobrinhas revezavam-se indo à sua casa durante o dia para ajudá-la e fazer-lhe companhia. O nenê precisava de mais cuidados e ela, com carinho, mimava-o. Como queria que você fosse sadio, exclamava triste. Resolveu que naquela noite iria conversar com Mário. Ele chegou e foi rápido se banhar. Jantou em silêncio, ia deitar-se, quando ela o segurou pelo braço e pediu: por favor, vamos conversar. Estou com sono. Por Deus, converse comigo, rogou ela. Deus? Esse carrasco que faz pessoas defeituosas? Não me fale de Deus. Mário, não deve se revoltar assim. Tudo tem uma causa. Qual? Gritou Mário. Não aceito. Deus quis, e não foi por acaso. Agora, se existe causa, não sou eu o culpado. Se alguém pecou, foi você. É isso. Você pecou, e Deus a castigou. Aí está a causa. Mário! É melhor eu ir dormir na sala. Não quero acordar com o choro desse retardado. Lúcia foi para o quarto e chorou sentida. Pensou: será que ele tem razão? Deus nos castiga? Mas por quê? Mário não conseguia dormir. Deitado no sofá, ficou pensando: se o acaso existe, é Deus que não existe. Mas se Deus existe, tem de haver explicações para esse nenê ter nascido diferente. E se tem uma causa, é porque alguém pecou. Não fui eu. Sempre fui uma criança obediente. Trabalhei desde pequeno. Aos 10 anos, já ajudava minha mãe vendendo balas nas ruas e toalhas que ela bordava. Por 2 vezes até fui agredido. Me roubaram as balas e ainda apanhei de mamãe. Nunca reclamei. Não pedia nada a ela. Aprendi sozinho a profissão de mecânico. Quando fiquei órfão, fui morar numa pensão. Meu dinheiro era contado, alimentava-me pouco e saía menos ainda. Não fui farrista, sempre fui respeitador e religioso. Não, não fui eu que pequei, exclamou chorando. Continua no capítulo 3. Até lá!